A ideia é fazer o review desta ICS MARS II, é a versão Júnior, que tem o stock mais pequeno. Nunca foi disparada, é literalmente a primeira vez que lhe vou meter a bateria. Primeiras impressões, não é leve, é um bocadinho pesada. Não sei ao certo quantos quilos é que tem, mas certamente podem ver isso no site. Não é uma arma leve, é uma arma pesada, robusta. O espaço para a bateria no stock continua a ser um problema deste tipo de stocks. Eu gosto muito deste tipo de stocks porque cá em Portugal temos que pintar e neste caso só tenho que pintar esta pequena parte que facilmente consigo cobrir. Coisa que nos stocks normais é uma grande superfície para pintar. Aqui não, é muito menos. Okay, aqui vou apontar os vários resultados e depois passar para uma folha de Excel. Primeiras impressões em relação à arma, como disse, qualidade de construção parece-me normal, o corpo é todo em metálico, o corpo é todo metal. Aqui esta parte do handguard da frente é engraçado, quando eu acrescentar aqui um stopper para agarrar aqui é confortável, porque não tem esta parte de rail, é um detalhe engraçado, eu costumo agarrar assim, portanto até me dá jeito. O stock tem várias posições, nem preciso de pôr na posição mais estendida, para mim. O ângulo da mão é um bocadinho diferente do que eu estou habituado, supostamente vai causar menos stress aqui no pulso, vamos ver. O gatilho direito, gosto muito, sou fã. O resto das coisas, pá, o normal. Descomprimo a mola, não sei se vocês conseguem ouvir. Ok, isto é a mola a descomprimir, que é para quando guardarmos a réplica não ficar com a mola em tensão. É um detalhe bastante interessante. Para terem uma ideia, vou estar a apontar àquela bandeja cor de laranja lá bem ao fundo, ok? As marcas estão aqui, 30 metros, 40 metros e depois uma de 50 metros lá ao fundo, que são 50 metros. Aquilo ali é um camarada que vem aí. Aquilo é o alvo lá à frente, bem lá à frente, ok? E isto são 50 metros, é daqui que eu vou disparar, é aqui que está a linha. Summing it up, the new ICS MARS II Junior is a compact replica from 69 to 76 centimeters, but still heavy with 2.9 kilograms. The build quality is good and the materials seem to be very good, but still you can see the connection between the elements, handguard, upper and lower receiver, but nothing to really worry about. Seen through the magwell, the hop-up unit seems metallic, and the adjustment is quite rigid, so it's expected that it will not go out of tune during transport or gameplay. Throughout the test, the gun was able to lift 0.4 BBs, although it didn't actually overhop them. The only thing to point out would be the lack of indicators. A few numbers on the tuning wheel would be welcome, similar to what Max does. I would really like the fire selector to be a 45 degrees one for a quick change between the modes. Spring decompression is undoubtedly an advantage, both in maintaining the spring capacity and maintaining the other components of the gearbox healthy. The straight trigger is something I really appreciate, and I haven't given up since I started using it on other replicas. On the front, the weapon has a sound amplifier, which is functional and you can remove it if you don't like it. I would like ICS to also provide a sound suppressor, as not all players prefer to go loud over stealth. Moving on to the shooting part, I recall that this weapon is completely original out of the box. Nothing was changed, no accessories, nothing. The results were very consistent across the various weights that I used. Personally, I don't see any advantage in using weights above 0.28, as the results are practically the same, with heavier BBs taking longer to reach their destination and are of course more expensive. So what's next? Well, now the weapon will go to Riot Store in Silves for a tune-up. And the idea is to review the lubrication, the alignments, change the hop-up rubber,
the nozzle, adjust the power to the legal limits of Portugal, shorten the battery cables that occupy a great amount of space. Although it's larger than other stocks PDW, it's still a tight size. And of course, check if there's anything poorly assembled, fragile or defected. It wouldn't be the first time. After that, I'll do a similar test and see if anything has improved, if it's worse, or if the performance is the same. Later, I'll do an in-game testing to see how the gun performs in the field during an actual airsoft game.